João capítulo 21, verso 15, diz assim a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Todos nós. Eu acredito que nesse caso não há exceção. Todos nós já enfrentamos uma fase na vida em que nós não gostamos de viver o que vivemos ou ainda ser quem somos. Todos nós. Aquele momento em que a distância entre o ideal que tínhamos e a realidade de que de fato participamos se torna infinita. Aquela fase em que é difícil levantar da cama pela manhã. Em que é pesado cumprir os desafios e obrigações do dia. Em que os relacionamentos parecem desencontrados. As pessoas que eu gostaria que estivessem perto não estão, aquelas que eu gostaria que estivessem longe estão perto demais. Não há prazer no trabalho, não há resultado no trabalho, não há esperança no trabalho. O pai olha para o filho e não se sente conectado com ele. Sequer se sente um bom exemplo. Às vezes se pergunta por que é que Deus lhe permitiu ser pai. A mulher olha para o seu esposo, para a sua família, e fica se perguntando se era essa a vida que Deus tinha para ela. E até a fé fica nesse lugar perigoso no coração, em que a gente não sabe se continua ou se para, se abraça ou se afasta, segue em frente ou desiste. Todos nós já passamos por aquele momento em que nós não gostamos de ser quem somos e da vida que estamos vivendo. Uma ideia de fracasso, um acúmulo de frustrações, inúmeras decepções.
Por que é que eu estou provocando você nesse nível? Porque essa é uma forma de você entender o contexto em que esse diálogo entre Jesus e Pedro acontece. Jesus fala com Pedro para tirar Pedro, remover Pedro de um estado de alma marcado pelo desânimo, pela tristeza, pela dor, pela autodecepção, que talvez seja um dos sentimentos mais terríveis de um ser humano. A autodecepção, que é aquele desapontamento de si mesmo. Eu olho para a minha história e me envergonho dela, e acredito e sei que eu sou a causa dessa trajetória que, enfim, se revela infeliz e cheia de frutos que eu não quero mais colher. Por que Pedro vivia esse momento? Você conhece a história. Você sabe que houve um dia no ministério de Jesus em que ele chamou Pedro à parte e disse: Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo. Mas eu roguei ao Pai a teu respeito e o Pai me atendeu. Como é que você responderia se ouvisse uma palavra dessa? Eu imagino que eu diria algo do tipo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu nem sei ao certo o que isso significa, mas tem misericórdia de mim. Não deixa o inimigo me destruir, não. O que é que Pedro respondeu? Eu estou pronto a ir contigo até a morte, se preciso for. Aí Jesus pensa que vai precisar explicar melhor esse negócio. Pedro não era dos mais rápidos de entendimento. Pedro, vem cá, caiu um botão aqui. O que eu estou tentando dizer é que você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O que é que você responderia se Jesus dissesse isso para você? Eu acredito que eu diria: Senhor, eu não queria fazer isso, eu não quero. Tem algum jeito de eu escapar disso? De não ser assim? O que é que Pedro responde? Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. O que é que Jesus diz? Nada. Porque o que é que você diz para alguém que está cheio de si? O que é que você fala para alguém que está coberto de razão sempre? O que é que você diz para um narcisista que só se ocupa do seu próprio desejo, só faz o que lhe dá vontade e não está nem aí para a opinião, o desejo e o direito de ninguém? O que é que você fala para uma pessoa que já não ouve mais as outras? O que dizer para alguém que já se definiu intimamente e nada vai remover a pessoa desse lugar em que ela está? Tem horas que a gente não diz nada, só pede a Deus que a pessoa não se machuque demais. Entendeu? Tem horas que a gente não diz nada, só pede a Deus que a pessoa não se machuque demais. A história segue, Jesus é preso, é torturado, Pedro tenta acompanhá-lo de longe, e aí começam as negações. Alguém pergunta: você conheceu esse homem? Não, não conheci. Você andou com ele? Não, não andei. Você é um dos discípulos dele? Não, de jeito nenhum não sou. E aí o galo canta. E Pedro sai para chorar amargamente, diz a Bíblia. Quem é que nunca chorou amargamente? Uma espécie de lamento. O que eu fiz da minha vida? O que a minha vida virou? Como é que eu vim parar aqui? E aí Pedro se torna uma pessoa totalmente diferente de que ele era. Ele que era intempestivo, impulsivo até.
um tanto ousado, proativo, sem dúvida nenhuma. Agora é um sujeito tentando voltar à velha vida, sem aquele brilho no olhar, sem aquela força de caráter que sempre o marcou. E aí um dia ele está pescando, mal sabe ele que o mestre ressuscitou. Ele ouviu histórias. Mas tem horas que a gente nem sabe se quer que o melhor aconteça ou não. Tamanha autodecepção. Ele está pescando com seus companheiros, e para variar, eles não pegaram nada. Uma coisa curiosíssima, o cara era pescador e nunca pega nada. O que você faz, Pedro? Eu vendo carro. Quanto você já vendeu? Não, nunca vendi. Mas quanto tempo você está nessa profissão? 20 anos. Pedro, isso é ruim, hein? Com todo respeito, isso é ruim, hein? Mais um dia que eles não pegam nada. E aí aparece um sujeito na praia que diz, joguem a rede para o outro lado. Quando eles jogam uma pesca maravilhosa, os peixes vêm de toda parte, João percebe e diz, é o mestre! E aí algo daquela impulsividade retorna para Pedro. Ele diz a Bíblia que ele arranca a sua roupa e pula na água. E vai nadando. Aquele jeito, eu imagino, estabanado. Chega na praia, vai saindo da água correndo, aquele esforço. E eu não sei, porque a Bíblia não diz, ele corre na areia, ele abraça o mestre, ele pula no mestre, o mestre o roda no ar. A Bíblia não diz. A Bíblia silencia sobre esse encontro, absolutamente silencia. Como se a Bíblia quisesse que você pensasse nesse silêncio constrangedor que às vezes a vida nos proporciona. Esses momentos em que a gente não sabe o que fazer, nem o que falar, nem como se comportar. Esse momento que o casal vive, em que os dois estão no mesmo espaço, mas nenhum consegue dar o passo da aproximação. Sabe quando ninguém quer falar do bode na sala? Está lá o bode, comendo tudo, fazendo necessidade, acabando com tudo, e ninguém fala. Você está bem? Estou bem. Está tudo legal? Tudo legal. E o bode detonando. O casal sabe que tem um assunto para tratar, mas ninguém fala. O pai e o filho sabem que tem uma conversa que já passou da hora de ter, mas ninguém toma a iniciativa. Os amigos sabem que existe uma questão entre eles que precisa ser resolvida, mas ninguém faz o primeiro movimento. Nós não entendemos por que a Bíblia silencia, mas eu acredito que esse silêncio tem uma importância. Como terá sido o encontro de Pedro e de Jesus? O que a Bíblia conta é que, na sequência, eles comeram. Que é outra coisa muito interessante no ministério de Jesus. Estão sempre comendo. Jesus foi o primeiro evangélico. Qualquer reunião, comida. E depois que eles comeram, aí sim Jesus chama Pedro à parte. E é interessante porque eu não sei quantos de vocês já leram o Evangelho de João inteiro com o objetivo de estudá-lo. O Evangelho de João é aquele evangelho do Novo Testamento, assim como as cartas e o Apocalipse, sobretudo, que se baseia muito fortemente na tradição judaica. Por exemplo, a tradição de contar tudo em número de 7. Na tradição judaica, o número 7 é um número que indica plenitude, totalidade. Algo que ocorre em número 7 ocorre plenamente. Se eu te contar 7 fatos, eu te contei tudo que você precisava saber. Não preciso contar o 8º. Por exemplo, no Evangelho de João, há 7 milagres de Jesus. E no final do livro, João diz, Jesus fez muitos milagres. Se todos fossem escritos, não haveria livros no mundo inteiro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. São suficientes porque são totais.
Se eu contar 7 milagres de Jesus para você e você não crer, não adianta eu contar o 8º. Não é mais sobre a quantidade de argumentos, é sobre a qualidade do coração. Então, no Evangelho de João, são 7 milagres. Jesus transforma a água em vinho. Jesus cura o filho de um oficial. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Jesus multiplica os pães. Jesus anda sobre as águas. Jesus cura um cego de nascença. E Jesus ressuscita Lázaro. São os 7 milagres do Evangelho de João. No Evangelho de João você tem os 7 eu sou de Jesus, que são extraordinários. Jesus falando de si mesmo a partir de uma metáfora, de uma ideia, de uma ilustração, de uma figura de linguagem. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Só que você tem no Evangelho de João também um outro conjunto de 7, que é um conjunto que toca muito meu coração, que é o conjunto dos encontros. Dos encontros em que um milagre, como uma intervenção sobrenatural no natural, não acontece. Mas um milagre como a ação de Deus na vida de uma pessoa acontece. Por exemplo, o encontro entre Jesus e Natanael no 1º capítulo. Verás coisas maiores. O encontro entre Jesus e Nicodemos, no capítulo 3. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana, no capítulo 4. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O encontro com a mulher acusada de adultério, no capítulo 8. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois o encontro com Maria, no capítulo 12. Em que ela lava os pés de Jesus e os enxuga com seu cabelo e gasta um perfume caríssimo ali. Depois você tem um encontro com os discípulos no lava-pés, que é uma das cenas mais lindas do ministério de Jesus, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. É o 6º encontro. Jesus morre e o 7º encontro ainda não aconteceu. Como quando Eliseu morreu, e o último milagre que faltava para ele ter exatamente o dobro de milagres de Elias, uma vez que ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, não havia acontecido ainda. E aí Eliseu é sepultado, e um dia estão enterrando um homem, moabitas são vistos no horizonte, o povo fica com medo, na cova que tinham aberto estavam os ossos de Eliseu, eles jogam o morto lá, e o morto ressuscita. E o milagre que faltava agora está feito. Porque ainda que qualquer pessoa dissesse, faltou um só, está ótimo, foi quase o dobro. Deus não deixa de cumprir o que quer que Ele tenha prometido. Deus não deixa de fazer o que quer que Ele tenha assumido que irá fazer. Você talvez tenha uma promessa de Deus no seu coração e essa promessa hoje parece mais longe do que perto. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Jesus morre e o 7º encontro do Evangelho não aconteceu ainda. Jesus ressuscita e aí acontece o 7º encontro. É o encontro com Pedro. É o encontro da restauração de Pedro. É o encontro em que Jesus vai trazer Pedro de volta. Porque às vezes o milagre não é sobre a solução que a gente tanto quer. Às vezes o milagre não é tanto sobre as novas oportunidades que a gente tanto deseja. Às vezes o milagre é sobre trazer a gente de volta para aquele lugar de onde a gente nunca devia ter saído. E eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui agora. Coisa esquisita, né? Pedro precisava ser restaurado. É o 7º encontro do Evangelho. E nesse encontro, Jesus faz 3 desafios para Pedro, que servem para nós, que estamos precisando retomar a vida, que estamos precisando voltar a ser
Ou quem sabe ser pela primeira vez o que Deus sempre quis que nós fôssemos. Voltar ao ânimo, voltar ao primeiro amor. Voltar àquela alegria da fé e da vida. Voltar a dar frutos. Voltar a acordar de manhã com gratidão no peito. Pelo dia que está só começando e Deus no controle de todas as coisas. E o primeiro desafio que Jesus faz para Pedro é: Pedro, olhe para dentro. Diga, olhe para dentro. Jesus chama Pedro à parte de novo e pergunta: Pedro, você me ama? Irmãos, eu não sei você, mas se fosse eu ali no lugar de Jesus, eu certamente lavaria uma roupa suja. Pedrão. Viu o que você fez? Eu não falei. Você não me ouve. Eu faria igual a esposa que não existe. E que assim que o marido quebra a cara diz: eu te avisei. Você não me ouve. Você ouve todo mundo, menos eu. Eu faria como o marido, que não vê a hora da esposa quebrar a cara para dizer: tá vendo? Eu e você temos essa necessidade de pisar a cana quebrada, de apagar o pavio fumegante. Jesus não. Jesus chama Pedro e faz essa pergunta, que é linda e ao mesmo tempo constrangedora. Pedro, você me ama? Essa pergunta funciona mais ou menos da seguinte maneira: Pedro, sobrou alguma coisa aí dentro? Pedro, você ainda tem algum amor aí? Eu sei que você está frustrado, triste, autodecepcionado, se sente fracassado. Eu sei que você está absolutamente indisposto a qualquer coisa, mas a pergunta mais importante que eu preciso te fazer é essa: você me ama? Porque quando a vida perde o sentido, a gente tem que olhar para dentro e não para as circunstâncias. Tem que olhar para o coração e se fazer essa pergunta: tem alguma coisa aqui ainda? Tem hora que o casal tem que olhar para dentro, cada um dentro de si, e perguntar: sobrou alguma coisa ainda? Porque se eu não olho para dentro, eu vou continuar acreditando ingenuamente e equivocadamente que os meus problemas estão todos lá de fora. Olhar para dentro significa assumir o desafio de compreender se não sou eu a causa de todos os meus problemas. Sobretudo se as coisas têm se repetido na minha vida. Freud chamou de compulsão à repetição. Essa necessidade que a gente tem de repor a mesma cena de novo e de novo e de novo. Caiu na conversa do outro aqui, sofreu um monte, passa um pouquinho, cai na conversa do outro aqui. Sofre um monte, passa um pouquinho, cai na conversa do outro aqui. Sofre um monte, passa um pouquinho, cai aqui também. Uma vez atendi um sujeito, contou a história dele para mim e falou: Marcelo, eu estou no 5º casamento. Falei: rapaz, como assim? Ele falou: mulher é bicho difícil. Falei: estou vendo. Estou vendo. O irmão deve ser um doce. Uma pessoa ótima, maravilhosa, querida. Fácil de relacionar. Repetições. Está num trabalho, não dá certo, vai para o outro, não dá certo, as mesmas razões. Vai para uma igreja, faz confusão, vai para outra, faz confusão, vai para outra, faz confusão. Depois fala: igreja é tudo igual. Olhar para dentro é sair dessa repetição, é assumir a verdade sobre você, é reconhecer pecado, é poder dizer: eu sei que eu não sou quem eu devia ser,
É pedir ajuda, dizer, Deus, tem misericórdia de mim. O publicano que entra na sinagoga, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador. Ele está olhando para dentro. Davi olhou para dentro e disse, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Olhar para dentro é deixar de ser vitimista, acreditando que só não se é quem deveria se ser, porque o outro não deixa. Olhar para dentro é perguntar para si mesmo, quem eu amo de verdade nessa vida? Quem eu amo? E Deus está nos perguntando nessa manhã. Ele está dizendo o seu nome e perguntando, você me ama? O seu nome. Você me ama? E eu confesso para você que responder essa pergunta não é fácil. Da boca para fora é fácil. Opa, claro. Opa. Ixi. Mas olhando para dentro é complicado. Porque eu sei que quando eu disser, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, eu também vou ter que reconhecer que na minha vida isso não está evidente. A hora que eu disser, eu te amo, imediatamente eu serei tomado da convicção de que na minha vida isso não está tão evidente. Meu amor parece um tanto diluído, pulverizado e canalizado em tantas direções. Olhe para dentro. Você ama a Deus? É isso que traz você aqui nessa manhã. É isso que faz com que você faça parte desse corpo. É isso que leva você a cantar o que você cantou. Segundo desafio que Jesus faz para Pedro. Pedro, olhe para frente. Diga, olhe para frente. Por quê? Pedro está olhando para trás. A verdade é que esses momentos terríveis da nossa vida são momentos em que, invariavelmente, nós estamos presos a algum momento do passado, a alguma experiência do passado, a alguma dor do passado, alguma perda do passado, algum trauma do passado. E aí você pergunta para o casal, vocês se amam? E alguém diz assim, mas depois do que ele fez, mas depois do que ela me falou, é o passado. Você diz para o seu amigo, para a sua amiga, você tem potencial, você ainda pode fazer coisas extraordinárias. Já tentei, não deu certo, gato escaldado tem medo de água fria. Em casa de enforcado não se fala em corda. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Esse é espetacular. Não mexe aí não. Você não sabe o quanto eu já sofri. Esse olhar para o passado, que se divide em nostalgia e melancolia. Nostalgia, saudade daquilo que já foi. Melancolia, saudade daquilo que nunca foi. O nostálgico fica olhando para trás com saudade daquilo que ele viveu. Uma vontade de voltar e viver de novo. Ele diz frases do tipo, eu era feliz e não sabia. E você reconhece um nostálgico porque ele gosta de construir frases que começam assim. Na minha época. Que época? Já morreu, foi? Atendi um menino de 30 anos, olhou para mim e falou assim, Marcelo, na minha época, eu falei, que época, menino? Como assim, na sua época? Eu posso falar na época de Jesus, na época de Moisés, na época da falecida bisavó minha. Mas a minha época é hoje, agora. Esta época é minha época. Enquanto eu olho para trás com saudade do que já foi, desanimado porque eu me afastei do meu ideal, ao invés de permanecer nele, eu não vou para lugar nenhum. E a melancolia é a mesma coisa, a saudade do que nunca foi.
Ah, se eu tivesse, diz o melancólico, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse ido para o outro lado, se eu tivesse pensado de outra forma, se eu não tivesse ouvido o Beltrano, se eu não tivesse caído na conversa do Cicrano. E assim, cada um vai olhando para trás e sonhando com essa oportunidade de voltar e refazer. E aí vem o Evangelho e diz para a gente olhar para frente. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Ele também disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, aleluia. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. O presente não é o meu fim de linha. O presente é o começo de uma nova história. Hoje começa, em nome de Jesus, a melhor fase da minha vida. Emmanuel Levinas escreveu que o presente é começo puro. O presente é começo puro. Cada decisão que a gente pode tomar hoje aqui, irmãos, cada atitude que a gente pode começar a tomar hoje aqui, você não faz ideia. Você não faz ideia. Pedro estava olhando para trás, Jesus olhou para ele e disse assim, cuide dos meus cordeiros. Cuide dos meus cordeiros. Mas Senhor, você. Mas Senhor, eu não, você sim. Mas Senhor, depois do que eu fiz, não importa, importa que os planos de Deus para você não foram abolidos, não foram descartados. Deus ainda quer você nesse lugar que Ele preparou para você antes da fundação do mundo. Deus tem propósito para você, Pedro. Lembra aquele dia que eu te falei, Satanás pediu a tua alma, mas eu roguei ao Pai e o Pai me atendeu? Isso significa que o Pai não desistiu de você. Você é um dos nossos ainda, Pedro. Só que pare de olhar para trás e olhe para frente. Olhe para o desafio que você tem a partir de agora. Olhe para o que Deus quer de você. Está decepcionado consigo mesmo? Pois saiba o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Que Deus pode fazer com que você seja, de agora em diante, a pessoa que Ele quer que você seja. E nada do que aconteceu até aqui vai impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer daqui por diante. Nada. Nada pode impedir. Jó entendeu isso e diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E por último, terceiro desafio. Pedro, olhe para cima. Diga, olhe para cima. Interessante. Depois que Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? E na última, Pedro se dói. Diz o texto, ele fica magoado por Jesus lhe ter perguntado 3 vezes. E ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus diz, siga-me. E Pedro e Jesus começam uma caminhada. Jesus diz para Pedro assim, Pedro, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Mas, quando você estiver velho, você se vestirá ou será vestido por alguém e será levado para onde você não quer ir. E diz o texto que Jesus falou isso para indicar o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, Pedro, um dia você não estará mais no controle. Você pensa que tem o controle, mas um dia o controle será tirado de você. Irmãos, está aqui uma das coisas mais complexas da vida. Enfrentar esse momento em que o controle nos é tomado. O controle que você achava que tinha. Estava tudo tão certinho.
Estava tudo tão legal. Eu estava nadando de braçada na vida. Eu estava fazendo tudo que eu tinha vontade. De repente caiu a bomba. E a bomba caiu e estourou tudo, e agora eu não tenho controle de mais nada. Antes eu falava, todo mundo ouvia. Agora eu falo, todo mundo se volta contra mim. Antes a minha casa era pacífica, agora minha casa é um brigueiro, e quando eu tento melhorar, o brigueiro fica pior ainda. Como é difícil para nós esse dia em que as nossas pretensões de controle desmoronam. É o que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você não está no controle de nada. Nada. Você não está no controle de nada. Entendeu? Um dia você vai morrer, não vai nem se vestir, não vai nem para onde você quer, e isso vai glorificar o teu Deus. Porque Ele está no controle. Porque Ele tem tudo nas mãos. Porque ainda que a sua vida se desorganize completamente aos seus olhos, Deus continua sentado no trono que rege a sua vida. Deus está no controle. E aí Pedro dizendo, sim senhor, eu entendi. E Pedro era engraçado, gente. Porque ele acabou de ouvir Jesus dizer que ele não está no controle de nada. Ele olha para trás. Está vindo João. Meio assim, querendo fazer parte da conversa, mas sem jeito. E Pedro pergunta, Senhor, e quanto a ele? Tipo, o que nós vamos fazer com ele? Aí Jesus perde um pouco da paciência. Tipo, Pedro, tem limite, Pedro. Tem hora que não dá, Pedro. Tem hora que eu até esqueço que eu sou Jesus. E tenho a vontade de matar você, Pedro. Acabei de dizer que você não participa do controle de nada. E agora você quer controlar o que vai acontecer do outro. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Pedro, não é da sua conta. Porque vamos jogar limpo? A maior parte das vezes em que a gente desanimou, alguém não correspondeu às nossas expectativas. Alguém não foi como a gente queria que tivesse sido. Alguém estragou tudo que a gente tinha planejado. Potonier disse que Deus não fez o outro como eu teria feito. E o psicanalista francês Jacques Lacan tem uma frase que eu acho deliciosa. Ele diz assim, quando a gente fica decepcionado, a gente sempre está enganado. Eu vou repetir para você guardar. Quando a gente fica decepcionado, a gente sempre está enganado. Fui eu que esperei desse outro que não veio. Por que eu esperei? Por que eu coloquei todas as minhas fichas nele? Por que eu pus a minha felicidade na mão dele? Olhar para cima é finalmente reconhecer que as rédeas da minha vida não estão nas mãos de ninguém, nem nas minhas, estão nas mãos de Deus. Significa parar de funcionar a partir do outro. Significa parar de esperar que o outro seja quem ele tem que ser, para finalmente eu ser quem eu tenho que ser. Significa olhar para Jesus. Como disse o autor aos Hebreus, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para cima. O seu Deus está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Feche seus olhos por um instante.